Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a sessão ordinária do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Nesta sessão, realizada no dia 19 de setembro, quinta-feira, estão em pauta 119 processos. Boa tarde a todos. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão. E nos termos do artigo 73, inciso 1º, do Regimento Interno, submeto ao plenário para aprovação a ata da 64ª sessão ordinária distribuída a todos. Em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuída. Consulto a Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não há, senhor presidente. Muito bem, comunicações da Presidência. Registro a distribuição aos senhores conselheiros de uma proposta de decisão para publicação das decisões monocráticas no Diário Eletrônico do Tribunal. Informo que determinei o arquivamento do expediente protocolado sob o número 8479, em 19 de junho do corrente, enviado pelo Tribunal de Contas da União, por não se referir a jurisdicionado dessa Corte de Contas, de acordo com o artigo 242, parágrafo 5º do Regimento Interno. Gostaria de parabenizar o jornal A Tribuna e seus competentes colaboradores pelos 75 anos de existência a serem comemorados no domingo, dia 22. Todos os jornalistas que fazem aquele jornal, os nossos cumprimentos. E também gostaria de parabenizar a nossa servidora Daniele Stephens pela sua gravidez. Felicidades à nova mamãe. Muito bem. Estamos franqueando a palavra aos senhores conselheiros, procuradores e auditores para comunicações e registros. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Pimentel? Estou aguardando a autorização do senhor para eu poder falar. Autorizado. Ok, obrigado. Dou ciência ao plenário, decisão monocrática, notificação no prazo de 10 dias. Associação Capixaba de Voo Livre, para comprovar o recolhimento de documento de arrecadação municipal, conforme apurado nos autos processos DC 7156-2011, que trata de tomada de conta especial instaurado pela Prefeitura Municipal de Vitória, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que celebrou convênio de copatrocínio número 002-2007 com a Associação Capixaba de Voo Livre, que consistia em custear despesas para a realização do evento Vitória Acro Show Open Internacional. Somente, senhor presidente. Presidente. Conselheiro Chamon. Dá ciência que decidi monocraticamente pela citação 30 dias, processo 6314-2010, Prefeitura Municipal da Serra, denúncia. E citação 30 dias também no processo 2275-2013, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, auditoria ordinária. Senhor presidente. Desculpa. Conselheiro Taufner.
Senhor presidente, seus conselheiros, ilustre representante do Ministério Público de Contas, inicialmente quero registrar também a questão que o Vossa Excelência falou, do tocante ao jornal A Tribuna, né, pela comemoração de aniversário, que é um importante órgão de imprensa do nosso Estado. E nesta oportunidade dou ciência a este plenário, que decidi monocraticamente, com fundamento no inciso 22, artigo 1º, inciso 1º, artigo 63 e no inciso 2º, artigo 56, todos a lei complementar 621/2012, pela citação dos responsáveis a seguir relacionados, para que no prazo improrrogável de 30 dias apresentem os esclarecimentos que reputarem necessários. Nos processos a seguir, TC 1855/2012, prestação de contas anual, exercício de 2011, Câmara Municipal de Conceição da Barra, responsável Ângelo César Figueiredo. Processo TC 1669/2012, apenso 3959/2012, prestação de contas anual, exercício de 2011, jurisdicionado e pasma, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Aracruz, responsáveis Aú Monteiro Lima. Determinei ainda para que seja cientificado aos interessados do direito de exercício de defesa oral, bem como de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do inciso 3º, artigo 359 do regimento interno desta Corte de Contas, ou seja, pela imprensa oficial. E também decidi monocraticamente notificar, no prazo de 10 dias, processo TC 3543/2013, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2013, Prefeitura Municipal de Guaçuí, responsável Vera Lúcia Costa. E é só, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Lovatti com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores, nesta data dou ciência a esse egrégio plenário que decidi monocraticamente pela citação processo 6418/2012, Câmara Municipal de Anchieta, é uma representação responsáveis Dalva da Mata Igreja e o representante legal da rede Sinsat, Rádio e Televisão e Comunicação Limitada. Citação 10 dias, ciência do direito de sustentação oral. Também citação no processo TC 2424/2012, do IPREV Mimoso, prestação de contas 2011, responsáveis Ângelo Sérgio Rodrigues Reis e Ulisses Verdão da Silva. Citação 30 dias, ciência do direito de sustentação oral. É só. Aproveito para dar ciência a essa Corte, que decidi monocraticamente, no processo 5960/2013, uma representação em face da Prefeitura Municipal da Serra, notificação 5 dias. No processo 4240/2011, relatório de auditoria frente ao exercício 2010 da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, citação 30 dias. No processo 2233/2013, representação em face da Prefeitura Municipal de Colatina, notificação 10 dias. E no processo 6732/2013, uma representação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, notificação 10 dias. Passamos agora à fase de devolução de processo com pedido de vistas. Vence hoje, porém, com possibilidade de prorrogação, vistas do processo 7217, em que o conselheiro Cota Lovatti solicitou vistas ao conselheiro Taufner. Eu consulto o conselheiro Cota Lovatti se deseja prorrogar. Presidente, eu estou devolvendo. Perfeitamente. Presidente, deixa eu, aproveitando a oportunidade, eu também estou devolvendo um processo que está na terceira sessão de Vossa Excelência, o TC 2616/2009. Obrigado. Devolvido. Vence hoje, estamos prorrogando vistas no processo 107/2007, em que o conselheiro Abudib solicitou vistas do conselheiro Taufner.
e vence hoje, porém, sem possibilidade de prorrogar, vistas no processo 2460/2005, em que o conselheiro Cota Lovati solicitou vistas ao conselheiro Marco Antônio. Consulto, Vossa Excelência está devolvendo. Sim, eu já fiz a devolução às sessões. Obrigado. Muito bem. Os demais processos estão com prazo em andamento. Passamos à fase de apreciação de medidas cautelares. Concedo a palavra ao conselheiro Chamum para relatar os processos que contêm a apreciação dessa medida. Presidente, primeiro processo 7032, Latina Motors, Comércio, Exportação e Importação Limitada, jurisdicionado Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo. Cuidam os presentes autos de expediente formulado como representação nesta Corte de Contas em 16 de novembro de 2013 por esta empresa, em que relata a ocorrência de irregularidades no edital de pregão eletrônico número 80 de 2013, cujo objeto é a aquisição de 10 veículos tipo picape diesel. O representante aponta como única irregularidade no edital, que a seu ver macula a licitação e ensejaria a suspensão do certame por parte desta Corte de Contas, a descrição equivocada e desnecessária do objeto, o que permitiria a participação de um pequeno rol de fabricantes, ocasionando a extinção de várias opções disponíveis no mercado, inclusive o produto da empresa representante. Solicita ao final que seja a licitação em comento suspensa e anulada em face da existência de irregularidade e ilegalidade e afirma a responsabilidade solidária do pregoeiro e da equipe de apoio por ilegalidades cometidas nos certames públicos, estando sujeitos a responder processo por improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92. Manifestação técnica preliminar 419 de 2013, elaborada pelo Núcleo de Cautelares, concluiu que não foi encontrado na presente análise a plausibilidade das alegações, não podendo ser afirmado que a descrição do objeto a ser licitado estampa exigência indevida e limitadora da competitividade. Ao final, opina pela não concessão da medida cautelar. E eu estou acompanhando um entendimento técnico, conhecendo o expediente como representação e indeferindo a medida cautelar e determinando a oitiva do comandante-geral do Corpo de Bombeiro, Edmilton Ribeiro Aguiar Júnior, com a notificação, com a expedição de notificação prazo 10 dias. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Não tem divergência, não há problema. Excelência, na realidade não há sequer a concessão da cautelar. Poderia... Só informando, né? Poderia ter sido por decisão monocrática. Apenas quando há a concessão, há a necessidade do plenário se manifestar. De forma que eu devolvo a palavra... Mas a ratificação é necessária no plenário. Sempre que houver a concessão, o plenário terá que ser ouvido, se for concedido. A mesma informação, então, eu estou dando no processo 7033/2013, cujo o desfecho é o mesmo. Notificação 10 dias sem concessão de cautelar. E o outro... O segundo processo... É o 7033/2013. Corpo de Bombeiro Militar, também um pregão eletrônico, este para aquisição de 4 veículos tipo picape. É a mesma... 7032 foi um, 7033 foi outro. Isso. E tem mais um. Agora eu vou ao terceiro. O 629. 629/2013, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, representação, Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa. Tratam os presentes autos de representação com pedido de provimento liminar, inaudita altera parte, oferecida pelo Instituto
Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Saúde, em face do atual prefeito municipal de Água Doce do Norte, senhor Adilson Silvério da Cunha, questionando o edital de tomada de preço número 3/2013, cujas irregularidades seguem. Contratação cujo objeto consistia na execução do seguinte serviço: contratação de uma unidade hospitalar com a finalidade de executar procedimentos ambulatoriais e atendimento de urgência e emergência, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações. Prestação gratuita e universal do serviço de atenção à saúde aos usuários, no âmbito do SUS. Aquisição, gestão e logística de suprimentos farmacêuticos hospitalares. Contratação e gestão de profissionais especializados de todas as áreas concernentes à operação de unidade hospitalar. Execução direta ou subcontratação e gestão, em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, tais como lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, higienização, segurança privada, manejo, destinação de resíduos hospitalares, serviços de laboratórios auxiliares de diagnóstico e terapia, conforme estabelecido no termo de referência. A área técnica, através da instrução técnica preliminar, concordou que o edital de tomada de preço 03/2013, ora impugnado, de fato, estabeleceu hipóteses abrangentes e genéricas, sem definir de forma clara o objeto a ser licitado, prejudicando o caráter competitivo. Estou conhecendo do expediente como representação. Estou visualizando, no caso sob análise, a presença do fumus boni iuris, ou seja, reconheço a probabilidade da ocorrência de vício de ilegalidade na contratação ora impugnada, considerando que não foram apresentados nesses autos quaisquer dados numéricos que justificassem a insuficiência do município para garantir a cobertura assistencial à sua população ou impossibilidade de ampliação dos serviços de saúde naquele município que pudessem motivar a contratação de forma complementar desse serviço. Outro sim, também não foi demonstrado um plano operativo que demonstre a capacidade instalada necessária ao cumprimento do objeto do contrato, a definição de oferta, fluxo de serviços e pactuação de metas. Nem mesmo ficou caracterizado o contrato em questão como contrato de gestão, respaldado nos moldes exigidos pela Portaria 358/2006, com redação alterada pela Portaria 1034/2010. Entendo também como caracterizado, periculum in mora, pelo fato de que a contratação e respectiva execução contratual gerará à municipalidade uma obrigação de pagamento pelos serviços prestados, ensejando danos irreversíveis ao interesse público, caso seja reconhecido ao final deste processo os vícios apontados na representação. Por estes motivos, voto pelo conhecimento como representação, pela concessão da medida cautelar, determinando o prefeito municipal de Água Doce do Norte, Adilson Silvério da Cunha, que suspende imediatamente o certame, não homologando ou adjudicando o objeto licitado até a ulterior decisão de mérito por parte desse tribunal, sob pena de aplicação de multa pecuniária. Determinar a oitiva do prefeito municipal, com expedição de notificação, prazo 10 dias, para que se pronuncie sobre o teor da representação e forneça documentos sobre as questões suscitadas neste feito e pertinentes ao edital de tomada de contas 3/2013. Encaminhando-lhes, juntamente com esta decisão, cópia da instrução técnica preliminar 2597/2013. Em homenagem ao princípio da publicidade, consubstanciado no artigo 307, parágrafo 4º do Regimento Interno, a administração municipal deverá efetuar a publicação de extrato na imprensa oficial, na qual conste a informação da suspensão do procedimento licitatório por decisão desta Corte de Contas, a fim de cientificar todos os interessados, encaminhando-se a comprovação da publicação e do efetivo cumprimento da presente decisão a esta Corte no prazo acima assinalado, da ciência da decisão à empresa interessada. Em face da concessão da medida cautelar, coloco o processo em discussão. Em votação,
Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Taufner. Com o relator. Conselheiro Cota Lovati. Acompanho o relator. Muito bem. Proclamando o resultado, os processos 7032-2013 e 7033-2013, ambos notificação 10 dias sem concessão de medida cautelar. Processo 6029-2013, conhecer da representação, concessão de cautelar, suspendendo o certame, determinando que deixe de praticar atos que homologue ou adjudique o contrato, notificação 10 dias e dar publicidade. Passamos agora à fase de leitura de acórdão e pareceres. Com a palavra, o conselheiro Chamum. Acórdão 189/2013, processo 1158/2009, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, relatório de auditoria, exercício 2008, atos regulares com ressalva, quitação, determinações. Vistos, relatados e discutidos, os autos do processo 1158, acórdão os conselheiros, por maioria, nos termos voto visto do conselheiro Rodrigo Chamon, sugestão do conselheiro em substituição Marco Antônio. 1. Considerar regulares com ressalva os atos de gestão analisados nos autos, nos presentes autos. 2. Determinar ao atual gestor do Executivo Municipal de Santa Teresa que adeque as contratações futuras aos estritos termos do artigo 25, inciso 3, Lei 8666, ou seja, contratar diretamente com bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não for possível, contratar com empresário exclusivo devidamente comprovado com carta de exclusividade, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista e a banda, evitando assim um contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade para shows em datas e local determinado. 3. Determinar a suspensão da aplicabilidade do item 4.2, forma de contratação do Manual de Orientação para o Estado e Municípios Capixabas sob gestão das ações e serviços públicos de saúde, resolução 216/2007, sendo necessária a adoção das providências cabíveis para a criação de uma comissão com a finalidade de estudar as modalidades, as modificações introduzidas pela nova Política Nacional de Atenção Básica, propondo ao plenário as alterações cabíveis com vista a adaptar o manual em vigor a esta nova realidade. Parcialmente vencido, conselheiro Eduardo Pérez. Presentes à sessão plenária, os conselheiros Carlos Rana, Eduardo Pérez, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Rodrigo Chamon, Marco Antônio, presente ainda o procurador de contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. Acórdão 345/2013, processo 4307/2012, Prefeitura Municipal da Serra, representação, exercício 2010, Laboratório Joslin de Análises Clínicas, representado Antônio Sérgio Vidigal e Silviane Alves Pereira, irregularidade no edital de chamada pública, aviso de credenciamento, número 2, 1, procedência, 2, assinar prazo para proceder à abertura de novo credenciamento, deixar de aplicar multa. Vistos, relatados e discutidos, acórdão os conselheiros a unanimidade nos termos do voto do relator. 1, considerar procedente a presente representação. 2, assinar prazo de 90 dias para que a Prefeitura proceda à abertura de novo credenciamento. 3, deixar de aplicar multa, já que não foram levantados no caso em concreto qualquer prejuízo ocasionado pela indevida restrição a possíveis credenciados. Presentes à sessão plenária, os conselheiros Carlos Rana, Rodrigo Chamon, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Marco Antônio, presente ainda o Procurador Especial de Contas, Dr. Luciano Vieira. Acórdão 282
de 2013, processo 2294-2012, Câmara Municipal de João Neiva, prestação de contas anual, exercício 2011, contas regulares, quitação. Vistos relatados e discutidos, acordam os conselheiros, sem divergência, julgar regular a prestação de contas da Câmara Municipal de João Neiva. Dando-lhes a devida quitação. Presentes à sessão plenária, os conselheiros Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Marco Antônio, Eduardo Pérez, presente ainda o Procurador Especial de Contas, Dr. Heron. Acórdão 346-2013, processo TC 4993-2011, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, relatório resumido de execução orçamentária, omissão na remessa, multa, afastar, reiteração da citação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, acordam os conselheiros à unanimidade impor multa 1000 VRTS, senhor Edson Soares Benfica, prefeito municipal de Alto Rio Novo. Presentes à sessão plenária, os conselheiros Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Domingos Taufner, Marco Antônio, Márcia Freitas. Presente ainda o doutor Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas. Só, obrigado, presidente. Com a palavra, conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, senhores conselheiros, acórdão TC 295-2013, processo TC 1145-2009, apenas TC 3732-2008, Prefeitura Municipal de Guarapari, relatório de auditoria, exercício de 2008, convenção e tomada de conta especial, responsável Antonico Gotardo, contas irregulares, ressarcimento, multa, responsável Edson Figueiredo Magalhães, contas irregulares, multa, determinar a instauração de tomada de contas especial com determinações. Vistos relatados, discutidos aos processos TC 1145-2009, acórdão, senhores conselheiros, o Tribunal de Contas do Espírito Santo se realizar dia 10 de julho de 2013, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro de instituição Marco Antônio da Silva, converteu os autos em tomada de conta especial na forma do artigo 57, inciso 4, Lei Complementar 621/2012, considerar irregulares atos de gestão praticados pelo senhor Edson Figueiredo Magalhães, aplicando multa de 750 VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, comprovado recolhimento perante o egrégio Tribunal de Contas. Considerar irregulares atos de gestão praticados pelo senhor Antonico Gotardo, imputando ressarcimento do valor de R$ 60.075, equivalente a 33.166,78 VRTE, com multa no valor de 1.500 VRTE. Determinar o atual prefeito de Guarapari a instauração de tomada de contas em razão de potencial ocorrência de dano ao erário relativamente ao desvio de finalidade e ausência de interesse público nos itens 1, 2, 3, 4 do voto do relator. Determinar o atual gestor que observe quando da realização da licitação, modalidade de convite, número mínimo de 3 licitantes, acompanhe e fiscalize a execução do contrato por um representante da administração, especialmente designado, observe quando a contratação de artistas, que a contratação deve ser realizada por intermédio de empresário exclusivo, e promova a realização de licitação para serviço de publicidade. Promova também a devida liquidação de despesas relativas à execução de serviço de convênio, com vista a identificar elementos imprescindíveis na forma da Lei 4.320/64. Presente sessão plenária de deliberação, os seus conselheiros Sebastião Casano de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudi Ferreira Pinto, Antônio Bento Pimentel, Domingos Augusto Talvo, Rodrigo Freire Faria Chamon e o conselheiro de substituição Eduardo Pérez. Presente o doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral. Parecer prévio TC 031 de 2013, processo TC 1964 de 2011, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, responsável Ângelo Garçoni Júnior, prestação de contas anual, Prefeitura de Mimoso, exercício 2010, responsável Ângelo Garçoni Júnior, contas irregulares, parecer prévio pela rejeição com recomendações.
Vice-relatório discutiu os processos TC 1964-2011, resolve os seus conselheiros do Tribunal de Contas de Santos, sessão realizada dia 13 de julho de 2013, por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, que encampou sugestão do conselheiro de substituição Eduardo Pérez, quanto à representação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, recomendar à Câmara Municipal de Mimoso do Sul rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, sob a responsabilidade do senhor Ângelo Guassoni Júnior, prefeito do município, exercício 2010. Em razão dos seguintes procedimentos: divergência total geral de receita apurada pelo TCE e apresentado balanço financeiro, inadimplência no pagamento de débitos de contrato de parcelamento de contribuições de Imprev e Mimoso, ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas constantes de demonstração da dívida flutuante e dos restos e dos créditos a receber, não recolhimento das contribuições do INSS do Imprev e Mimoso, descumprimento do percentual mínimo a ser aplicado em manutenção e desenvolvimento, infringência artigo 212 da Constituição de 88. Recomendar ao atual gestor que atualize o termo de verificação de disponibilidades financeiras, passe a municipalidade a empregar os termos técnicos e legais corretos de seus documentos e efetue os ajustes e correções necessários dentro do estabelecido nas normas NBCT 16.6, resolução CFC 1133/08. Observe a administração municipal próximos exercícios, o disposto no artigo 127.6, resolução 18202. Observe a administração municipal nos próximos exercícios, disposto no artigo 101 e 102, resolução TC 182/2003. E bem como a representação da Delegacia da Receita Federal do Brasil para análise de eventuais providências se entenderem por pertinentes em relação ao ausente recolhimento de contribuições previdenciárias retidas. Presente em sessão plenária de apreciação, os seus conselheiros Sebastião Carlos de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Budi Feira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Tal, Rodrigo Frei Faria Chamon e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez, presidente doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Acordo TC 308/2013, processo TC 1223/2009, 1195/2007, 2862/2007 e 301/2009. Prestação de contas, exercício 2006, responsável Luciano Manuel Machado, Rubens Marcelino de Souza, Elisângela Ridolfi de Azevedo, contas irregulares, multa, recurso de reconsideração, negado provimento, manter acordo TC 532/2008, pagamento, processo saneado para Rubens Marcelino de Souza, com quitação. Vice-relatório, discutir os autos do processo TC 1223/2009, acordo seus conselheiros do Tribunal de Contas de Santos, sessão realizada dia 16 de julho de 2013, a unanimidade considerar saneado o processo TC 2862/2007 em relação ao senhor Rubens Marcelino de Souza, ordenador de despesas do Fundo Municipal de Educação de Guarapari, período de 5/9/2006 a 31/12/2006, dando-lhe a devida quitação nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Presidência da Assembleia de Julgamento, seus conselheiros Sebastião Carlos de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Zé Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Tal, Rodrigo Frei Faria Chamon, conselheiro de substituição Eduardo Pérez, presidente doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Acordo TC 309/2013, processo TC 301/2009, apenso TC 1195/2007, 2862/2007 e 1223/2009. Prestação de contas, exercício 2006, responsáveis Luciano Manuel Machado, Rubens Marcelino de Souza, Elisângela Ridolfi de Azevedo, contas irregulares, multa, recurso de reconsideração não conhecido, manter acordo TC 532/2008, pagamento, processo saneado para Elisângela Ridolfi de Azevedo, com quitação. Vice-relatório, discutir os processos TC 1301/2009, acordam seus conselheiros do Tribunal de Contas de Santos, sessão realizada dia 16 de julho de 2013, a unanimidade considerar saneado o processo TC 2682/2007 em relação à senhora Elisângela Ridolfi de Azevedo, secretária municipal de Educação e Esporte de Guaçuí, exercício 2006, dando a devida quitação nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Presidente da sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sebastião Carlos de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Zé Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Tal, Rodrigo Frei Faria Chamon, conselheiro de substituição Eduardo Pérez, presidente doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Acordo TC 313/2013, processo TC 6959/2009, denúncia, exercício 2008/2009, Sindicato de Servidores Públicos de Iuna, Irupi, denunciado Prefeitura e Câmara Municipal de Iuna, legalidade da revisão anual da remuneração dos servidores, improcedência, visto os relatados discutidos aos processos TC 6959/2009,
a qual os seus conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada dia 16 de julho de 2003, a unanimidade considerar improcedente a presente denúncia em face da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Iuna, relativa ao exercício 2008 e 2009, nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Presença da plenária de deliberação, os seus conselheiros Sebastião Calzani de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudi Ferreira Pinto, Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Talfner, Rodrigo Frei Faria Chamon e o conselheiro de substituição Eduardo Pérez, presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Acordo TC 347/2013, processo TC 1501/2013, denúncia de Nildo Krug, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, responsável Valdez Ferrari, Prefeito Municipal, conhecer a legalidade da majoração do valor da diária em improcedência. Vice-relatar discutir os processos TC 1501/2013, acordam senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada dia 23 de julho de 2013, a unanimidade, conhecida a presente denúncia em face da Prefeitura Municipal de Vila Pavão e no mérito julgá-la improcedente sob a responsabilidade do Prefeito Municipal, senhor Valdez Ferrari, nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Presidente da sessão plenária de deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Calzani de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Domingos Augusto Talfner, Rodrigo Frei Faria Chamon e a conselheira convocada Márcia Jacu Freitas, presidente ainda Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Acordo TC 352/2013, processo TC 6807/2007, apenso TC 2201/2006 e 5018/2006. Companhia de Desenvolvimento Vitória, recurso de consideração. Tauro Lúcio Tessarula, Alexandre Werner Bastos Neves, Antes Fioretti de Veneza, Elias Antônio Coelho Marocha, ordenador de despesas, Companhia de Desenvolvimento de Vitória, prestação de contas, exercício 2005, contas irregulares, multa, recurso de consideração, conhecer, dar provimento, reformular acordo no TC 463/2007, contas regulares com ressalva, quitação com determinação. Vice-relatar discutir os processos TC 6807/2007, acordam senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada dia 23 de julho de 2013, anonimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, conhecido o presente recurso de consideração para o número de dar provimento, reformulando os termos do acordo TC 463/2007, julgar regular com ressalva a prestação de contas anual da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, referente ao exercício 2005, sob a responsabilidade dos senhores Tauro Lúcio Tessarulo, Alexandre Werner Bastos Neves, Anderson Fioretti de Menezes e Elias Antônio Coelho Marocha, dando de devida quitação. Determinar o atual gestor que o registro e o controle de faturamento sejam realizados de maneira a individualizar as receitas auferidas. Presidente da sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sebastião Calzani de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Talfner, Rodrigo Frei Faria Chamon, presidente ainda Dr. Luciano Vieira, procurador especial em substituição ao procurador-geral. Por último, senhor presidente, chama a atenção dos conselheiros, parecer prévio TC 042/2013, há um erro material na revisão do acórdão. Antes de fazer a leitura, eu constatei que o voto foi pela recomendação de aprovação das contas em face da ilegitimidade passiva de causa do senhor Luiz Paulo Veloso Lucas, com determinação de instauração de tomada de conta especial. Há um erro material no que diz respeito à determinação de instauração de tomada de conta especial, na forma da decisão do Colém do STJ. Correção de erro material pode ser feita de ofício. Eu estou com assentimento do plenário e já vou fazer a leitura com a correção do erro material. Parecer prévio TC 042/2013, processo TC 1198/2005, Prefeitura Municipal de Vitória, prestação de contas anual, exercício 2004, responsável Luiz Paulo Veloso Lucas, advogado Luciano Cioto, OAB 9183, prestação de contas anual, exercício 2004, reconhecer a legitimidade ativa, ou melhor, passiva de causa, parecer prévio pela aprovação. Vice-relatar, discutir os processos TC 1198/2005, resolvem os seus conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada dia 18 de julho de 2013, anonimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, reconhecer a legitimidade passiva de causa no senhor Luiz Paulo Veloso Lucas, para figurar como responsável pela gestão, conforme já decidido nos autos processos TC 5051/2004,
recomendar à Câmara Municipal de Vitória a aprovação da prestação de contas anual Prefeitura Municipal de Vitória, exercício de 2010, sobre a responsabilidade do senhor Luiz Paulo Veloso Lucas, então prefeito municipal, em razão da regularidade das contas do chefe de poder sobre aspecto técnico-contábil. Presente sessão plenária de apreciação, senhores conselheiros Sebastião Casani de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudi Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufel, Rodrigo Freire Faria Chamon, e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez, presidente, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral, segue as assinaturas, e é só, eu estou retornando a palavra à Vossa Excelência, presidente. Agradeço ao conselheiro Marco Antônio. Passamos à fase do julgamento dos processos em pauta, havendo solicitação de sustentação oral. Nós iremos passar a palavra, Sua Excelência, conselheiro Cota Lovati, a fim de relatar o processo 2260/06, recurso de reconsideração. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo TC 2260/2006 com apenso. Um recurso de reconsideração, Prefeitura Municipal de Linhares. Cuidam os presentes autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Querino Luiz Zanon, prefeito municipal de Linhares, durante a gestão de 2004, contra os termos do acórdão TC 333/2006, prolatado nos autos do processo TC 5545/2004, em apenso, que julgou irregulares as contas daquela municipalidade referente ao mencionado exercício e que o condenou ao pagamento de multa no valor correspondente a 1.000 VRTE em face das seguintes irregularidades: a aquisição de material de consumo para escolas de ensino fundamental na modalidade inadequada, a aquisição de material sem demonstração de finalidade pública no montante de R$ 43.337,70 para aquisição de jogos de bote, troféus e medalhas, e filmes fotográficos e revelação. Contratação de serviço de radiofonia com desvio de finalidade, no montante de R$ 5.812,50. Ausência de licitação na aquisição de peças e serviços para veículos. Ausência de licitação na aquisição de bens e fracionamento de despesas. Aplicação de recursos no ensino fundamental abaixo do percentual mínimo previsto na Constituição Federal. Despesas contraídas em final de mandato sem cobertura financeira. Edital de concorrência pública com cláusula que restringe o caráter competitivo, recolhimento parcial de contribuição previdenciária patronal incidente sobre o salário dos servidores efetivos. Cumpre destacar que, nos termos consignados no mencionado acordo, o recorrente também foi condenado a ressarcir ao erário municipal a importância correspondência a 33.017 VRTE e 72 centésimos. A decisão objeto do acordo, TC 333/2006, teve origem nos apontamentos feitos nos relatórios de auditoria ordinária e especial realizado na Prefeitura de Linhares no exercício 2004, sob responsabilidade do recorrente, consubstanciado nos relatórios técnicos número 329/2004, 034/2005, relatório de auditoria especial número 70/2004, instrução técnica conclusiva número 159/2005 e a proposição Procuradoria de Justiça de Contas no TC 5545/2004. Notificado dos termos do acórdão TC 333/2006, por meio do termo de notificação, número 699/2006, o senhor Querino Luiz Zanon apresentou cópia autenticada do recolhimento da importância equivalente a R$ 1.691,80, realizado no dia 31 de maio de 2006. E, na mesma data, apresentou recurso de reconsideração com o intuito de buscar a isenção da obrigação de ressarcimento imposta em decorrência dos itens 2 e 3. Com isso, busca saneamento do feito e a declaração de regularidade dos atos de gestão operados frente à Prefeitura de Linhares no exercício 2004. A oitava
Secretaria de Controle Externo, por meio de instrução técnica número 347/2006, se manifestou pelo conhecimento do presente recurso e quanto ao mérito pelo não provimento do mesmo, mantendo-se a condenação de ressarcimento ao erário municipal constante nos itens 2 e 3 do Acórdão TC 333/2006. A Procuradoria de Justiça de Contas, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Alexandre José Guimarães, se posicionou no mesmo sentido da área técnica. Instada a se manifestar sobre o alcance dos efeitos do recurso, a 8ª Secretaria de Controle Externo emitiu a Instrução Técnica de Recurso número 23/2003, mantendo os termos da Instrução Técnica número 347/2006. O Ministério Público de Contas, através do parecer 2253/2003, acompanhou a manifestação da 8ª Secretaria de Controle Externo. É o relatório, presidente. Passa a palavra à doutora Bárbara para sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, prorrogáveis. Boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes conselheiros na pessoa do ilustre presidente, também do ilustre relator. Cumprimento o eminente procurador de contas, secretário, demais presentes. Registrando que agradeço a concessão dos 15 minutos, mas farei uso de no máximo 5, talvez, vou ser bem breve. Conforme já relatado pelo conselheiro João Lovati, trata-se de recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou não as contas, mas a auditoria ordinária do exercício de 2004 da Prefeitura Municipal de Linhares, de responsabilidade do ex-prefeito, o senhor Guerino Luiz Anon. Esse recurso foi interposto em virtude de, ou contra, 3 irregularidades, em virtude das quais o ordenador foi condenado a ressarcir ao erário. Então, quanto às demais irregularidades inicialmente constantes do acórdão, não houve questionamento em sede de recurso. Essas irregularidades, essas que motivaram a ordem de ressarcimento por esse egrégio tribunal, dizem respeito a 3 despesas supostamente realizadas em dissonância ou em desacordo com o interesse público. E essas despesas são: 1. Aquisição de troféus e medalhas para campeonatos de bocha. 2. Aquisição de filmes e respectiva revelação das fotografias. E 3. Veiculação de inserções em rádio para divulgação de informações que eram atinentes não à Prefeitura, mas sim ao Sindicato dos Servidores Municipais. Eu vou me ater aqui a fazer algumas considerações curtas sobre 2 dessas despesas. A primeira delas é aquela que diz respeito ao custeio dos filmes e revelações fotográficas. Quanto a esse aspecto, entendemos relevante 3 pequenos registros. O primeiro deles é que a área técnica desse tribunal, e da mesma forma o acórdão recorrido, entenderam que as despesas foram feitas em desacordo com o interesse público ou sem a presença de interesse público a justificá-las, porque não teria havido nos autos do processo administrativo que levou à contratação da empresa responsável por esse fornecimento de filmes e por esse serviço de revelação a devida justificativa. E o registro que eu quero fazer é muito pontual e consiste no seguinte: a ausência de motivo não corresponde à ausência de motivação. Então, quer dizer, na verdade, o que não existe, e de fato não se verifica uma motivação profunda nos autos do processo administrativo, é apenas uma questão de motivação. O elemento do ato administrativo não é a motivação, é o motivo. O motivo é a circunstância, o elemento de fato que justifica a realização ou a prática de um determinado ato administrativo. Então, a inexistência de motivação nos autos de um processo administrativo não significa que o motivo inexiste, significa tão somente a ausência de um elemento formal. Então, não significa, pelo fato de não ter havido supostamente uma justificativa adequada, que não houve atendimento do interesse público na realização dessas despesas. E o segundo ponto, justamente para demonstrar isso, nós fizemos uma busca na Prefeitura Municipal de Linhares para tentar localizar esse acervo fotográfico e tivemos êxito parcial, porque se trata, de fato, de elementos muito antigos, quase 10 anos, já que os fatos são de 2004, e que também o ordenador de despesa não está mais na Prefeitura, então o acesso a esses documentos se torna um pouco mais difícil. Mas nós pudemos, de fato, localizar
fotografias, o registro, né, dessas revelações, quanto ao período exatamente questionado nos autos, que é essa contratação que durou de abril a setembro ou outubro de 2004, e nós estamos aqui respeitosamente requerendo a juntada desses documentos, estão ali, depois eu vou apresentar, são inclusive fotografias originais, para demonstrar que de fato houve a despesa em atendimento ao interesse público e daquele fornecedor. Alguns encartes são, inclusive, uns encartezinhos de papel com o nome da empresa contratada e com registros de eventos diversos que foram patrocinados pelo município, inaugurações de obras, etc. Então, nós requeremos aqui oportunamente a juntada e a apreciação desses documentos. E o terceiro registro importante quanto a essa irregularidade é que esse é um tipo de contratação que sempre havia sido feito no município. Naquela época não existia máquina digital, então, de fato, os registros fotográficos eram feitos dessa forma, de forma mecânica e mediante a posterior revelação. Então, esse era um contrato que era comum na Prefeitura de Linhares, imagino que nos outros órgãos da administração também, e existem também registros dos anos anteriores, a partir de 1999, existem várias caixas com fotografias, e nós não estamos trazendo esses documentos dos anos anteriores, porque, como é um volume um pouco grande, nós entendemos que isso poderia tumultuar um pouco o processo desnecessariamente, mas, de qualquer forma, os documentos existem, ou, em parte, foram localizados e estão, eventualmente, à disposição desse tribunal, caso se entenda necessário, para demonstrar que essa contratação era uma contratação que já vinha sendo feita normalmente nos anos anteriores, sem que tivesse havido questionamento por parte desse tribunal. Quanto à segunda irregularidade, que diz respeito à realização... Um momento. Que diz respeito à realização de despesas com medalhas e troféus para campeonatos de bocha, tem também 3 breves registros a fazer. O primeiro deles, que chama um pouco de atenção, que foi um fato despercebido, né, pela área técnica e pelo próprio ordenador de despesas, que foi quem pessoalmente fez o recurso, de uma forma muito simples, ele não estava sendo assistido por advogado antes, é que não chegou a haver homologação da licitação que teria levado à compra dessas medalhas e desses troféus para campeonatos de bocha. Se nós observarmos os documentos que dizem respeito a essa questão dos autos, e dos autos originários, né, que é o processo TC 5545/2004, que é a auditoria propriamente dita, nós podemos verificar as folhas 323, que o campo em que deveria constar a homologação do prefeito está em branco. Então, não existe registro efetivo da homologação desse certame. E o segundo ponto é que tanto não há esse registro, que não há realmente prova de que houve despesa apontada. Os documentos que constam nos autos dizem respeito à licitação. É uma solicitação do secretário, um registro do convite e das propostas que foram apresentadas, sem homologação, e depois disso não há nada. Não há registro de nota de empenho, de instrumento contratual, de nota fiscal, de ordem de pagamento, de absolutamente nada. Então, se não há registro, eminentes conselheiros, de que a licitação foi concluída e tão pouco registro de que as despesas foram efetivamente concretizadas, mas apenas de que houve uma carta convite com esse escopo, com uma contratação que teria esse escopo, a defesa entende, com todo respeito, que não existe fundamento para que seja o ordenador condenado a ressarcir o erário. Não existe prova sequer de que a despesa foi realizada. Então, requeremos também, respeitosamente, mais uma vez, que isso seja levado em consideração por esse tribunal. E encerro aqui as minhas brevíssimas considerações, requerendo a juntada desses documentos, desse acervo fotográfico, que foi possível se localizar, dado o decurso de tempo, e assim faço com base no artigo 328 do novo regimento interno dessa Casa, requerendo que, posteriormente, uma vez que o processo seja incluído em pauta de novo, seja dado provimento ao recurso, nos moldes em que requerido inicialmente. Muito obrigada. Retornamos a palavra ao relator Cotalalade. Presidente, eu pedi a juntada das notas taquigráficas e da documentação que está sendo pedido para fazer a juntada. E, aproveitando a presença da advogada, vou ao voto. Das preliminares, do conhecimento. O recurso foi apresentado em 31 de maio de 2006,
quando em vigor a Lei Complementar número 32 de 2002 e, consequentemente, no aspecto da aplicação da lei processual no tempo, sob sua égide devem ser verificados os pressupostos processuais de admissibilidade. Desse modo, o cabimento do recurso de reconsideração se subsume às hipóteses previstas nos artigos 79, 80, 81 e 85 da referida lei, aqui presente e, portanto, conhecido o recurso. Outra questão preliminar suscitada é do cerceamento do direito de defesa. Alega o recorrente que lhe fora suprimida a fase recursal prevista no artigo 44 da Lei Complementar número 32 de 93, pois apresentou justificativas ao termo de citação e supõe que esse tribunal deveria proferir decisão sujeita a pedido de reexame prevista no indigitado dispositivo. Ocorre que, conforme bem fundamentado pela 8ª Secretaria de Controle Externo, a construção do recorrente não se coaduna com a sistemática legal aplicável ao caso, pois que esse tribunal ofereceu o contraditório por meio do referido termo de citação, recebeu os justificativos e proferiu decisão consubstanciado no Acórdão TC 333/2006, instruído que foi na forma prevista no artigo 81 da Resolução TC 182/2002, e atacado por meio de instrumento adequado o recurso de reconsideração ora apreciado. Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de falta de notificação para sustentação oral. Primeiro, porque efetivamente não foi formulado o pedido. Segundo, mesmo que houvesse sido feito, a resolução TC vigente à época previa a publicação obrigatória da pauta das sessões no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. Em isso, ocorrendo inadmissível o questionamento apresentado pelo recorrente. Do mérito. A análise inicial dos autos permite identificar a conformação do recorrente com a sanção sofrida, com a apresentação de comprovante de recolhimento da multa do equivalente a 1.000 VRTE, isso ainda não aferido pela Secretaria do Ministério Público de Contas, e sua insurgência quanto à obrigação de ressarcimento do valor equivalente a 33.077 VRTE e 72 centésimos. Desse modo, o efeito devolutivo experimentado no recurso está adstrito aos itens impugnados, como demarcador dos limites impostos ao conhecimento da matéria. Assim, no tocante ao expediente recursal, resta tratar das questões a seguir relacionadas. 1. Aquisição de material sem demonstração de finalidade pública, no montante de R$ 43.337,70, equivalente a 29.113 VRTE e 5 centésimos, para aquisição de jogos de bote, troféus e medalhas e filmes fotográficos e revelação. Infringência ao princípio da finalidade, correspondente ao item 2 do Acórdão TC 333/2006. Alega o recorrente que a finalidade pública estava presente nas aquisições por ser a prática do jogo de bote, modalidade esportiva de ampla prática no município de Linhares, e a aquisição dos filmes e revelações fotográficas seriam necessárias para registrar as realizações de obras em suas diversas fases, a cobertura de eventos e solenidades ocorridas, constituindo o registro histórico a ser preservado em acervo próprio. A equipe responsável pela fiscalização executada na Prefeitura de Linhares constatou que foram firmados contratos para fornecimento de 1.200 filmes fotográficos de 36 poses e serviços de revelação para esses filmes, a realizar-se entre 27 de abril de 2004 e 31 de dezembro de 2004. Conforme previsto no contrato, apurando-se entre 1º de junho de 2004 e 10 de setembro de 2004 a aquisição de 822 filmes e sua correspondente revelação conforme demonstrado nos autos. Identificou ainda aquela equipe o dispêndio de R$ 14.978,70 na aquisição de produtos destinados ao torneio de bocha, realizado por meio de carta convite, sem qualquer comprovação de data e ou sua efetiva realização, e que vem confirmar os fundamentos inscritos na decisão atacada. 2. Contratação de serviço de radiofonia com desvio de finalidade no montante de R$ 5.812,50
com infringência ao artigo 37 caput da Constituição, correspondente ao item 3 do Acórdão TC 333/2006. Alega o recorrente que o pagamento pela Prefeitura de Linhares de parte da parcela destinada à divulgação de realização de Assembleia do Sindicato dos Servidores Municipais tem apelo social por atingir os anseios da coletividade como um todo, ou de parcelas da comunidade e, portanto, atende os requisitos legais na sua execução. O contrato número 1 de 2004, firmado com a Cultura e Comunicações Limitada, previa a execução de serviços de radiofonia no valor total de R$ 180 mil. No entanto, a administração municipal permitiu a divulgação de anúncios do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em flagrante violação aos princípios que norteiam a administração pública e dissociadas do interesse público. Identificou a equipe de fiscalização a determinação de 210 inserções de anúncios daquele sindicato, perfazendo despesa no valor de R$ 5.812,50, com os seguintes objetos: adesão a plano de telefonia, notícias sobre serviço de advocacia e 2 assembleias gerais. Assim, correta a manifestação da 8ª Controladoria, Secretaria de Controle Externo, na análise do objeto da instrução técnica, com destaque para os trechos a seguir transcrito. Resta evidenciado que o recorrente, a despeito da fundamentação externada em sua peça recursal, efetivamente não rechaçou as irregularidades apontadas. Pelo contrário, no tocante ao presente item, verifica-se que o recorrente reconheceu, de fato, que atuou com desvio de finalidade, no que tange a contratação acima referenciada, o que por si só autoriza a opinar pela manutenção da irregularidade. A atenta leitura das peças que compõem a instrução processual permite vislumbrar o descaso com que o gestor responsável pela Prefeitura de Linhares no exercício de 2004 aplicou recursos retirados compulsoriamente da sociedade através de tributos e que foram insensivelmente despendidos com visíveis sinais de desperdício mascarados em destinação legal e de alcance coletivo, quando, na verdade, destinaram a interesses inconfessáveis tão corriqueiros e recorrentes em nossa triste história político-administrativa. A sanha aparentemente inesgotável de gastar os recursos públicos despreocupadamente e a seu bel prazer, praticados por gestores da coisa pública, unicamente pela existência da disponibilidade e acesso aos recursos financeiros, traz, além dos efeitos nefastos do desperdício, a necessidade do Estado aumentar a receita a fim de suportar aquelas despesas. E, nesse compasso, submete sua população a uma das maiores cargas tributárias do mundo. Isso, segundo o mestre José dos Santos Carvalho Filho, em Manual de Direito Administrativo, pode ser sintetizado nos seguintes termos: as atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade. Mesmo quando haja em vista de algum interesse estatal imediato, o fim último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público. E se, como visto, não estiver presente esse objetivo, a atuação estará inquinada de desvio de finalidade. E ainda, segundo o mesmo autor, os autores modernos mostram a existência de um elo indissociável entre a finalidade e a competência, seja vinculado ou discricionário o ato, a finalidade retratada pelo interesse público da conduta administrativa não poderia refugir ao âmbito da competência que a lei outorgou ao agente. Assim, em sintonia com as manifestações da Secretaria de Controle Externo, objeto das instruções técnicas número 347/2006 e ITR 23/2013, e do Ministério Público de Contas, objeto dos pareceres 3967/2006 e MMPC 2253/2003, voto no sentido de conhecer do recurso em verificadas hipóteses dos artigos 79, 80, 81 e 85 da Lei Complementar nº 32/2003. 2. Não provimento do mesmo, mantendo-se a obrigação de ressarcimento ao erário do município de Linhares dos valores previstos no Acórdão TC 333/2006, qual sejam 33.017
de VRTE, referente às irregularidades indicadas nos itens 2 e 3 daquele deciso. Após a regular tramitação, encaminhar os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para emissão do termo de conformidade em vista da apresentação de documento comprobatório de recolhimento de multa lançado às folhas 898, 899 do TC 5545/2004. É o meu voto. Vossa Excelência conhece do recurso e, no mérito, vota pelo não provimento do mesmo, determinando ainda a juntada da documentação apresentada e das notas taquigráficas, é isso? Sim, e como não foi feita a aferição da conformidade da multa por meio de termo de verificação, que passou talvez despercebido durante a instrução do processo, eu estou também pedindo que o Ministério Público faça essa aferição. Ministério Público para aferir o pagamento da multa. Vossa Excelência acompanha a área técnica do Ministério Público. Muito bem. Passamos à fase dos processos. Senhor presidente, eu não posso pedir vista desse processo? Pode estar indo. Solicito vista. Porque não tinha... Perfeitamente, Excelência. Ok. Obrigado. O processo não é colocado em votação em face de não haver divergência. Por isso que Vossa Excelência pode se manifestar antes de proclamar. O presente processo fica com vistas ao conselheiro Pimentel. Aliás, eu passo a palavra a Vossa Excelência para relatar os processos em pauta. Zero. Já é o conselheiro. Os processos da Excelência permanecem com vistas, como da mesma forma os processos de minha relatoria estão todos com vistas. Aproveito para justificar a ausência do presidente Carlos Hanna em face de viagem. Também justifico a ausência do conselheiro Pérez por motivo de saúde. Sua Excelência sofreu intervenção cirúrgica, está bem, mas sem data para retorno. Em face dessa informação, estou determinando a retirada de pauta dos processos de sua relatoria para que possam ser republicados quando do seu retorno. O processo que foi devolvido de minha relatoria está adiado. Com a palavra o conselheiro Taufner. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, primeiro processo 107/2007, recurso em consideração, interessado Max Freitas Mauro Filho, Prefeitura Municipal de Vila Velha, exercício 2003, ele continua em vista o conselheiro Sérgio Abudi pela segunda sessão. O próximo processo, 1300/2010, procedência cidadão, recurso em consideração contra acórdão TC 462/2009, interessado Jonimar Santos Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, exercício 2004, advogado Esdras Elionai Pedro Pires. Senhor presidente, nesse processo há um requerimento de sustentação oral. Assim solicita a Vossa Excelência apregoar se o interessado ou seu representante está presente. Perfeitamente, Excelência. A Secretaria para fazer pregão. Processo TC 1300/2010, senhor Jonimar Santos Oliveira, advogado senhor Esdras Elionai Pedro Pires. Convidamos a fazer a sustentação oral.
Ninguém se apresentou, senhor presidente. Processo mantido em pauta em função da previsão regimental. Retorna a palavra ao conselheiro Alfred. Próximo processo, 5890/2010, recurso em consideração contra acórdão TC 046/2010, interessado Jonimar Santos de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, exercício 2004. Advogados Luiz Alfredo Souza e Melo e Esdras Pedro Pires. Senhor presidente, neste processo também há requerimento de sustentação oral. Assim solicito a Vossa Excelência apregoar se o interessado ou seu representante está presente. Com a palavra a secretaria. Processo TC 5.890 de 2010, senhor Jonimar Santos Oliveira, advogados Luiz Alfredo Souza e Melo e Esdras Elionai Pedro Pires. Convidamos a fazer a sustentação oral. Ninguém se apresentou, senhor presidente. Mantido em pauta em função da previsão regimental, devolvo a palavra ao conselheiro Taufner, que os processos foram devolvidos, excelência. Sua pauta. Próximo agora, processo 7149/2007, recurso de revisão contra acórdão TC 260/2007, interessado João Carlos Lorenzoni, prefeito municipal de Marechal Floriano, exercício 2004, continua em vista conselheiro João Luiz, primeira sessão. Próximo processo, esse sim que foi devolvido, é o 7217/2011, representação em face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, exercício 2011, interessado Raimundo Luiz Cassundé, responsável Valdelas Cavalcante, advogados Francisco Carlos Gomes e outros, e Antônio Carlos Pimentel Melo e outros. Esse processo foi devolvido pelo conselheiro João Luiz Cota Lovati. Eu devolvo então a palavra a Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Lovati para a manifestação do voto visto. Voto de vista. Trata-se de representação formulada pelo senhor Raimundo Luiz Cassundé, em que suscita possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco ao dispensar procedimento licitatório, visando a contratação de entidades sem fins lucrativos para a execução de plano de implementação do programa Pro Jovem Trabalhador Juventude Cidadã para a qualificação profissional e inserção de jovens no mercado de trabalho. Em voto proferido pelo conselheiro Domingos Augusto Taufner, este acompanha as manifestações do Núcleo de Estudos Técnicos e Conclusivos e do Ministério Público de Contas no sentido de conhecer do presente recurso com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 307, parágrafo 6º do Regimento Interno, em razão da perda superveniente do objeto diante da revogação da licitação. Diante disso, não faço reparo à decisão prolatada pelo conselheiro relator. Entretanto, a leitura do caderno processual permite identificar farto volume de recursos financeiros originários do Ministério do Trabalho e Emprego para o programa Pro Jovem Trabalhador e Juventude Cidadã em convênios firmados com diversos municípios capixabas. Esses municípios, por sua vez, firmaram contratos com a organização social Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social e Educacional do Estado do Espírito Santo, IPES, para a realização de cursos de qualificação profissional nas áreas de beleza e estética, esporte e lazer, joalheria, gráfica, pesca, piscicultura, administração, agroturismo, marketing social, madeira e imóveis, turismo, telemática, construção e reparos, meio ambiente e saúde e qualidade de vida. Surpreende é o fato da sociedade contratada, inicialmente instalada em Boa Esperança, nesse estado, e depois transferida para Santa Teresa, também nesse estado, ter um corpo diretivo com formação profissional que, aparentemente, destoa dos propósitos perseguidos e do volume de recursos financeiros a ela disponibilizados. Compõe sua diretoria executiva e o conselho de administração pessoas com formação acadêmica e qualificação profissionais não condizentes com o objetivo de inserir jovens no mercado de trabalho,
através de cursos de capacitação, tais como técnico em administração, auxiliar de contabilidade, recepcionista, secretária, técnico em telecomunicações e artesã. Essa organização social, Instituto de Políticas Públicas em Desenvolvimento Social e Educacional do Espírito Santo, firmou contratos com diversos municípios capixabas para executar o programa, envolvendo recursos descritos na tabela a seguir. Município de Pinheiros, R$ 475.540. Município de São Mateus, R$ 953.650. Município de Ecoporanga, R$ 469.900. Município de Baixo Guandu, R$ 476.700. Município de Linhares, R$ 728.699. Município de Pedro Canário, R$ 475.732,10. Município de Mimoso do Sul, R$ 607.100. E município de Afonso Cláudio, R$ 475.400, com um total apurado de R$ 4.662.721,10. Também é possível perceber que tais contratos foram firmados por dispensa de licitação com fruto no artigo 24, inciso 13 da Lei 8666/93. Ora, a contratação por essa modalidade somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto a ser contratado, além de comprovada a razoabilidade do preço cotado. Há necessidade de ficar demonstrado que a entidade contratada, além de ser brasileira, sem fins lucrativos, detentora de inquestionável reputação ético-profissional e incumbida regimental e estatutariamente do ensino, da pesquisa ou do desenvolvimento institucional, tenha capacidade de executar com sua própria estrutura e de acordo com suas competências o objeto do contrato, vedada a subcontratação. Não é outro o conteúdo do parecer da Consultoria Jurídica da Advocacia Geral da União, que instada a se manifestar acerca dos processos para liberação dos recursos para a execução do projeto Projovem Trabalhador, assim se manifestou. Conclui-se que as contratações deverão ser precedidas, em regra, do devido processo licitatório, com vistas a realizar o princípio da competitividade, moralidade, isonomia e, consequentemente, alcançar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Desse modo, é importante identificar a verossimilhança das informações contidas nesses autos com pagamentos efetuados pelos municípios ao Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social e Educacional do Estado do Espírito Santo, IPES, e verificar a competência desse tribunal em relação a esse recurso, para posterior análise quanto à necessidade de processo de fiscalização apropriado. Desse modo, voto no sentido de: 1. Conhecer da representação com a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 307, parágrafo 6º do Regimento Interno. 2. Recomendar à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e aos membros da Comissão Permanente de Licitação e da equipe de pregão que, ao contratar serviço dessa natureza, promova o competente processo licitatório. E 3. Determinar a Secretaria-Geral de Controle Externo para que identifique os valores pagos pelos municípios capixabas ao Instituto de Políticas Públicas em Desenvolvimento Social e Educacional do Estado do Espírito Santo e a competência desse tribunal quanto à execução desse recurso, encaminhando resultados aos respectivos relatores dos municípios. É como voto. Eu retorno a palavra ao relator. Eu, inicialmente, no meu voto, tinha colocado a perda do objeto, que o conselheiro também acompanha. Eu havia inicialmente tirado a recomendação de procedimento licitatório na medida que o processo não tinha exaurido a questão se aquilo lá era caso de licitação inexigível ou não. De qualquer maneira, a recomendação para licitar é uma recomendação geral que as prefeituras têm que licitar. É claro que se deparar com uma situação inexigível ou dispensável, desde que devidamente justificada, ela vai fazê-lo. Então, não vejo problema. Então, no caso, eu vou manter a questão da recomendação. Também acompanho o conselheiro no sentido de repassar a Secretaria de Controle Externo.
só ressaltando que o resultado da Secretaria de Controle Externo tem que ser enviado aos relatores, não a nenhum elemento externo do tribunal, e sim aos relatores, como foi proposto no voto vistas. Senhor presidente. Pois não? Esses recursos, eles são estaduais ou federais? Uma das recomendações de Sua Excelência no voto é que a área técnica, em primeiro lugar, verifique se temos competência ou não, porque eventualmente pode ser matéria do Tribunal de Contas da União. Não é isso, Sua Excelência? Ok. Isso é. Então, na realidade, a única, Sua Excelência Conselheiro Lovati propôs a recomendação retirada anteriormente, recomendação essa que implica em cumprir a legislação. Eventualmente, caso de inexigibilidade ou dispensa, terá que ser aplicada a lei. O que Sua Excelência traz novo, acatado pelo conselheiro Taufner, é determinar que a área técnica faça um estudo a respeito da competência do tribunal nesta análise e, em havendo, verifique em cada município, encaminhando ao relator de cada município. Foi acatado pelo conselheiro Taufner, é um pequeno acréscimo. Eu vou colher a manifestação do plenário. Antes, porém, coloco o processo em discussão. Não havendo, conselheiro Pimentel. Acompanho o conselheiro relator. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o conselheiro Cota com a concordância do conselheiro relator. Perfeitamente. Vamos proclamar o resultado. Conselheiro Taufner. Processo 107 permanece com vistas. 107/2007. Os processos 1.300/2010, 5890/2010, ambos recursos de reconsideração mantidos em pauta em função da exigência regimental. Processo 7149, um recurso de revisão permanece com vistas. E, por fim, o processo 7217, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, conhecer, extinção do feito em face da perda do objeto, recomendações à Prefeitura e determinação à Secretaria-Geral de Controle Externo nas formas do voto proferido, devendo avaliar a competência dessa Corte quanto aos recursos e levantamento em cada município em face de ser competente, com posterior arquivamento. Com a palavra, o conselheiro Chamon. Presidente, o primeiro processo eu estou retirando de pauta. Havia adiado, mas preciso concluir outras pesquisas. Processo 6636/2013, relatório de gestão fiscal, primeiro semestre, Prefeitura de Baixo Guandu, emissão de parecer de alerta. Processo 6641/2013, primeiro relatório de gestão fiscal, primeiro semestre de 2013, Prefeitura de Ponto Belo, emissão de parecer de alerta. Processo 6643/2013, relatório de gestão fiscal, primeiro semestre de 2013, Prefeitura de São José do Calçado, emissão de parecer de alerta. Proclamado o resultado, processo 1400/2011, retirado de pauta. Processo 6636/2013, é um relatório de gestão fiscal, referente ao primeiro semestre da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, emissão de parecer de alerta. Processo 6641/2013, também um relatório de gestão fiscal, relativo ao primeiro semestre da Prefeitura Municipal de Ponto Belo, emissão de parecer de alerta. Por fim, o processo 6643/2013, um relatório de gestão fiscal, relativo ao primeiro semestre da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, também emissão de parecer de alerta. Com a palavra, o conselheiro Cota Lovati.
Senhor presidente, senhoras e senhores, o primeiro processo, 384/2013, é uma representação em face da Secretaria de Estado de Educação, referente ao pregão eletrônico número 2/2013, interessado NutriPlus, Alimentação e Tecnologia. Responsável, Clinge Marcos Barbosa Alves e Eduardo Luiz Santos Leubach. Estando os autos conclusos, observo que a área técnica do Ministério Público de Contas opinaram pela improcedência da representação. Portanto, observo que não restou configurada irregularidade ou ilegalidade nos atos praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas, sequer qualquer transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Diante do exposto, na esteira das manifestações da Terceira Secretaria de Controle Externo e da manifestação ministerial, e com fruto no artigo 178 e 207 da Resolução TC 261/2013, voto pela improcedência da representação e pelo consequente arquivamento dos autos. Voto ainda pela notificação do representante dos agentes responsáveis, dando ciência dos termos desse voto e da respectiva decisão plenária, bem como da análise do edital de licitação número 6/2013 e da manifestação ministerial. Processo seguinte, 2260/2006, em vista do conselheiro Pimentel. Processo 764/2012, é uma tomada de contas referente ao exercício 2007, Prefeitura Municipal de Anchieta. Nesse processo, presidente, tem um pedido de sustentação oral, seria necessário fazer o pregão. Perfeitamente, passa a palavra à Secretaria para a realização do pregão. Processo TC 764/2012, responsáveis Edival José Petri, Maria Isabel Frade, Flávio Santana de Oliveira, Robinson Jorge Antunes, Fábio de Oliveira Sarmento e Grêmio Recreativo Escolar de Samba Independente de Boa Vista. Advogados Gabriel Quintão Coimbra, Gustavo Baio Lima e Aline Rabelo de Azevedo Baraúna. Convidamos a fazer a sustentação oral. Ninguém se manifestou, senhor presidente. Processo mantido em pauta em função da previsão regimental. Retorno a palavra ao conselheiro Cota Lovati. Presidente, os processos a seguir são atos de pessoal, admissões no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, registro das admissões de José Osmar Gomes, Afonso Lúcio Gomes Estrela de Freitas, Fabrício Valentim Zanzarini, Everson Batista da Silva, Rafael Fernandes Ferreira, Tiago de Alencar Viana, Pedro Canhaço de Assis, Evaristo Ferreira Dalmonec, Fabrício Lauves, Tiago Oliveira Borges, Lúcio Ronaldo dos Santos, Ramon Molim Permanhani, Rogério da Silva Assunção, Geangeles Silva Santos, Ricardo Deves Munari, Rumenig Pedro Campos, Samir Chambela da Silveira, Marco Henrique de Muner, Wexley Monteiro da Silva, Davi Moreira, Lucas Rodrigues Nicole, José Francisco Lande de Oliveira, Renato Veloso da Silva, Otávio Gabriel Dalvi, Isidório Nascimento Simões, José Demócrito da Silva Júnior e Miqueias Alves Silva. Os processos seguintes são aposentadorias do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Lucilene Bongestale de Oliveira e Ângela Lúcia Barcelos França. Ainda do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, pensão de Maria José Miranda Vieira, registro. Também registro a pensão de Arildo Geraldo Demarque. O processo último, 4325/2003, Renato Dias Jacuz, permanece adiado em vista do quórum. Perfeitamente, Excelência. Proclamando o resultado,
processo 384/2013, uma representação em face da Secretaria de Estado da Educação, improcedência da representação. Processo 2260/2006 é o recurso de reconsideração que foi objeto de sustentação oral, vistas ao conselheiro Pimentel. O processo 764/2012, mantido em pauta em função da previsão regimental. Os demais processos de pessoal, estamos proclamando na forma relatada por Sua Excelência, conselheiro Cota Lovati, e o processo 4325, adiado em face da composição de quórum, esclarecendo, contudo, não, só apenas isso. Conselheiro Eduardo Pérez, eu já justifiquei a ausência. Passamos a palavra à conselheira Márcia. Senhor presidente, senhoras e senhores, processos de admissão, Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, registro de Marinaldo Moreira Dias, Raoni José Pereira Chaves, Maria Aparecida Freire de Almeida. Processo 2724 de 98, retirar de pauta. Processo seguinte do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, revisão da aposentadoria de Alcido Santos, registro, tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. De aposentadoria de Maria de Fátima da Silva Costa, registro. Processo 6.622 de 2007, também estou retirando de pauta. Continuando no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Dulcineia Bucher Jasque, Arlene Alves, registro tornando parcialmente subsistente a decisão anterior da revisão de aposentadoria de Darli Torres, e registro da aposentadoria de José de Hortêncio Messias. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro da aposentadoria de Celina Duarte Lourenço. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo do Sul, revisão de aposentadoria de Doroteia Maria Guio Marim, registro tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança, revisão da aposentadoria de João Zanol, registro, tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, registro das aposentadorias de Marineuza Gomes Gonçalves e Neuci Galdino do Espírito Santo. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, revisão da aposentadoria de Márcia dos Santos Rodrigues, registro, tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. Processos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Anazir Vitor Rossoni, Terezinha Pim, Maria das Graças Mantovani Loyola, José Carlos Monfargini, Silvana Briquet Coller, Ronaldo José de Souza e Maria Cristina de Oliveira Bernardo. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Suzana Antonieta Gamaro Binda. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de Mauro Pereira de Oliveira e Ângela Maria Rossoni Rui. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões interessados Silas Jacinto Pacheco, Raquel Nunes Acerbe Braga e outros, e Amúlio Finamore Filho. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, revisão da pensão de Idaí Rosa Silva Leite, registro tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. Na Prefeitura Municipal de Atílio Vivaco, a pedido de reexame, interessada Sônia Maria Gonçalves Taliuli, conhecimento, provimento e registro. É só. Nós proclamamos o resultado na forma relatada pela eminente conselheira, esclarecendo, contudo, que nos processos 5199/2004 e 7621/2008, ambos
não contém o voto do conselheiro Taufner em função do seu impedimento e com a convocação da conselheira Márcia para a composição do quórum. Passamos a palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Primeiro processo 217/2008, uma tomada de conta especial, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. E essa tomada de contas foi instaurada em razão de decisão ocorrida no processo TC 4546 de 2002. Eu estou acompanhando os pareceres da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, onde a área técnica indica que não houve a devida formalização da tomada de contas. Estou votando pela complementação de tomada de contas prazo 45 dias, com a devida notificação do responsável pela Assembleia Legislativa de sua inspeção na forma da Instrução Normativa 08 de 2008. Processo 1125/2013 eu estou adiando. 7216/2011, aposentadoria Dalmo Soares Loura, acompanhando os pareceres pela devolução dos autos à origem, aguardar sobrestado, trânsito em julgado de ação ordinária. Processo 2688/2009, São Gabriel da Palha, aposentadoria, acompanhando os pareceres pelo registro de Jair Moser, aposentadoria. Processo 4365/2008, aposentadoria, acompanha os pareceres de registro de Valnei Ferreira, interessado, 7607/2012. Todos os processos dessa página do IPAJM, acompanhando o registro, 7607/2012 de Miriam Sigismundo Barros, 7614/2012 José Carlos Barbosa Oliveira, 7661/2012 de Marlene Rosa Ferreira, 2712/2013 de Marinete Rosa Carolina. Os dois processos seguintes, todos acompanhando o registro, 912/2013 de Joana Dark Conceição, 23712/2013 de Olívia Benedito da Silva Soares. Processo 2485/2013, aposentador de Marlúcia Coimbra Martins, acompanhando o registro. 2781/2013, uma pensão de Lucineide Campos Basílio e outro, acompanhando o registro. Processo 2460 de 2005, devolvido nessa sessão, pedido de vistas, eu estou adiando para conhecer o voto. Processo 7574 de 2012, reserva remunerada de Orcarli Freitas Barroso Júnior, acompanhando o registro. O último processo 2314 de 2013, PJM Reforma de Carlos Alex Cardoso, também acompanhando os pareceres, registro. E eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Proclamando o resultado, processo 2127/2008, tomada de conta especial na Assembleia Legislativa, complemento prazo de 45 dias. Os demais processos, pessoal, iremos proclamar na forma relatada por Sua Excelência, conselheiro Marco Antônio. E nada mais havendo, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, realizada no dia 24 de setembro de 2013, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.